Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e finalmente saiu o sensacional episódio 6 de X-Men 97. Essa série que a cada semana, a cada episódio melhora mais. Esse episódio está incrível como todos os outros e teve muita reviravolta, muita revelação. A Tempestade recuperou os poderes, o Professor Xavier tá voltando e outra coisa que é sensacional. Me pegou de surpresa, muito de surpresa, porque foi revelado o grande vilão, o Mandante, sim, que fez o massacre de Genosha. Olha só que sensacional, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos começar pela abertura. Porque sempre muda ali a ordem dos X-Men que vão aparecendo com seus nomes ali, e na abertura já tá fora ali, não aparece o Magneto, e não aparece o Gambit, tá? Eu já falei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards, que eu acho que o Magneto não morreu. Mas agora o Gambit, pelo visto, tá morto, tá? E uma grande surpresa, o Noturno apareceu entre a equipe dos X-Men. Isso é muito legal, porque faz falta o Noturno na equipe, assim como o Colossus também, Kitty Pryde, por aí vai, outros X-Men, só que não dá pra colocar todo mundo, faz parte, tá? E uma grande pista já de cara ali, o Nimrod aparecendo, já na abertura, e também o Professor X com a Lilandra, cenas, né, de arquivos anteriores e tal, com o Império Shi'ar. E aí começa a grande surpresa, porque o episódio já inicia assim, com aquela cena que eu já trouxe aqui também, da Rapina invadindo uma nave Kree, sim, do Ronan, que foi humilhado lá, já tinha sido derrotado por uma dancinha lá no CM, agora ele foi derrotado de novo, né? Inclusive aparece lá, junto com a tropa de Shi'ar, junto com a Rapina, o outro irmão do Ciclope, sim. Mas por enquanto ele não parece ser muito relevante na trama, porque a trama ela se divide entre a questão da Tempestade, enfrentando lá o adversário, e também agora o Império Shi'ar, onde finalmente aparece o Professor Xavier. Sim, vai casar com a Lilandra e vai se tornar o Imperador de Shi'ar. Olha só que louco. Mas tem uma oposição, óbvio, a Rapina. Tá? Eles não estão querendo aceitar muito que o Xavier se torne Imperador do Império Shi'ar. E aí já começa a corta as cenas de Shi'ar para a cena lá do Forge da Tempestade. E aí eles estão enfrentando, né, seus medos lá, porque o Forge foi mordido pelo adversário. Mas o adversário está na mente da Tempestade, que a Tempestade vai ter que encarar os seus medos, principalmente com relação à claustrofobia, que já foi mostrado, né, na série anterior, já falaram sobre isso bastante. E o Forge está ali à beira da morte com aquela infecção, e ela vai ter que ir atrás da cura. Uma planta que estava dentro de uma mina. E a partir de lá, ela vai ter que vencer os seus medos. Vencer a sua claustrofobia num lugar realmente muito fechado. E aí já vai cortando para Shi'ar novamente, muito dinâmico, muito legal. Porque o Professor X, ele tá querendo voltar para a Terra, mesmo casando. Ele quer voltar, ele quer ver os X-Men, ele quer ver o lar dele, né? E fica aquele impasse todo. Então a Rapina, que quer tomar o trono da Lilandra a qualquer preço, propõe um desafio. E esses desafios lá em Shi'ar são meio que obrigatórios, né? Tem que acontecer. Então ela propõe o desafio do Professor X para se provar digno do trono, para ficar realmente lá, comandando ao lado da Lilandra Shi'ar, esquecer absolutamente tudo que ele viveu na Terra. E aí ele fica meio naquelas, né? Vai esquecer, não vai esquecer? Será que vai? Será que não vai? E ele decide que vai. E aí entra em guerra, rola uma guerra lá, né? Essa guerra civil que tá rolando em Shi'ar entre a Lilandra e a Rapina. E aí tem uma cena muito bacana que o Xavier leva todo mundo para uma projeção mental. Só que aí acontece uma grande surpresa. O Professor X vê o Gambit morto. Ele consegue entrar em conexão com eles lá, com o que aconteceu.
Então ele decide que precisa imediatamente retornar à Terra, porque o caos está estabelecido lá naquele local. E o Gambit realmente, a princípio, está morto, né? Se ele vai voltar ou não é outra história, mas a princípio ele está morto e o Xavier viu, chegou na mente dele. Então ele vai ter que retornar. Agora, a questão da Tempestade recuperando seus poderes foi muito legal também, porque quando ela tá lá pegando aquela planta para curar o Ford, ela tá num lugar, uma mina muito estreita, e ela tem claustrofobia, e ela tem que vencer os seus medos, e o adversário acaba até ajudando ela a vencer os seus medos e a recuperar os seus poderes. Diferente dos quadrinhos que o Ford cria uma outra arma para reverter os poderes, nesse caso não, ela consegue reverter sozinha, vencendo seus medos. Ela perdeu seus poderes e acabou meio que se bloqueando para não ter os seus poderes. E a partir daí ela desbloqueou sozinha, numa cena incrível, uma cena sensacional, ficou muito legal. Inclusive ela começa a utilizar o uniforme clássico, o primeiro uniforme que ela apareceu nos quadrinhos lá no início, lá em 75, nas histórias dos X-Men, aquele uniforme preto. Ela utiliza exatamente aquele visual e eu achei sensacional. Eu achei muito quadrinhos, eu achei assim, ó, muita referência, bom demais, ela voltou com todos os poderes. Quando eles estão lá de boa, estão assistindo uma televisão, eles veem, né, o massacre de Genosha, tudo que aconteceu. E aí bate o desespero, a Tempestade vai ter que ir lá, vai voltar para ver o que tá rolando. Aí ela fica sabendo da situação. Mas não é só isso, eu achei que só no próximo episódio revelaria o verdadeiro vilão atrás de tudo isso. Não é a Cassandra, não é o Bastian, era o mais óbvio, que eu já tinha falado aqui também em outros vídeos. Porque aparece o Bolivar Trask sendo perseguido por alguém. E o Bolivar diz que entregou o DNA para ele ativar o molde mestre. E quem ativou o molde mestre? Sim, o que todo mundo já estava falando que seria o vilão principal da primeira temporada de X-Men 97, o Senhor Sinistro. Ele foi o responsável, ele criou esse massacre, ele ativou o molde mestre. Olha só que louco, foi o Senhor Sinistro que fez isso, meio que adaptando ali de uma forma parecida com um massacre de mutantes, que o responsável era o Senhor Sinistro. Então vai ter muita coisa, a gente vai ver quais são as motivações, por que o Senhor Sinistro fez isso. Talvez tenha mais alguém envolvido, a gente vai ver nos próximos episódios, mas vai ter muito mais análise depois desse vídeo, pode ter certeza disso. E se você quer saber absolutamente todos os detalhes, tudo de X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like que você vai saber absolutamente tudo, todas as análises. Estou aqui 5 da manhã, quase 5 da manhã, gravando esse vídeo e vai ter mais detalhes, eu vou detalhar muita coisa ainda nessa semana. A semana tá recém começando com esse episódio de X-Men 97, então não marca bobeira e se inscreve. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!